Bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Meu nome é Antônio Fonseca, eu sou subprocurador-geral da República, instrutor da escola e professor universitário. Hoje eu venho falar sobre combate à corrupção, mas o combate à corrupção feito pelas próprias empresas. Como é que elas fazem como é que elas fazem combate à corrupção? Elas se organizam, elas planejam esse combate através daquilo que nós chamamos de programa de compliance ou programa de integridade. O que é programa de integridade? Então, para lhes falar sobre programa de integridade, nós vamos falar sobre 4 questões. Vamos colocar 4 questões. O que é programa de integridade? Como as empresas organizam o seu programa de integridade? O que é um programa efetivo, uma aplicação efetiva desse programa e por que as organizações, sejam elas empresariais ou civis, sem fins lucrativos, precisam de um programa de integridade. Programa de integridade é, pois, uma política privada, um plano para a pessoa jurídica, a empresa, combater, lidar com os problemas, combater a corrupção, lidar com os problemas de ética e integridade, ou boas práticas anticorruptivas. Espera-se que cada organização, cada empresa, faça isso com liberdade. Mas, no entanto, em algumas situações, elas podem ser obrigadas a adotar esse programa de integridade para organizar a sua atuação da melhor forma possível, mas, acima de tudo, mudar a sua cultura, como a empresa vai, no interior da empresa, no interior da organização, como ela vai, no dia a dia, organizar essa sua atuação de combate à corrupção. Como a empresa faz isso? Primeiro, ela precisa transmitir a todos os colaboradores o compromisso assumido pela direção. É a direção que vai dar o tom, é a direção que vai dar o exemplo. Então, depois que todos os colaboradores estão sensibilizados, ela vai mapear, ela vai verificar quais são os riscos que aquela empresa, que aquela organização tem de cometer um ato de corrupção. Então, ela precisa verificar quais são as partes fracas, as vulnerabilidades do seu negócio. E a partir desses riscos identificados, então ela cria processos, ela cria controles apropriados para combater, para mitigar esses riscos. Nunca uma empresa vai ficar livre de todos os riscos. Por exemplo, se ela é uma empresa que necessariamente precisa buscar a autorização das autoridades para desenvolver o seu negócio, naquele contato com as autoridades públicas, nasce aí uma possibilidade de ocorrer uma atuação de corrupção. E, portanto, esse risco é que precisa ser mitigado. Então, esse momento, esse risco, no decorrer de toda a atuação da empresa, precisa ser trabalhado e constantemente os colaboradores, isto é, os empregados, os funcionários, não é? Os seus contratantes, os seus fornecedores, eles devem ser envolvidos para entender qual é essa política e como essa política se desenvolve. A lei anticorrupção diz que a aplicação desse programa, dessa política, ela tem que ser efetiva. Então, não adianta você ter um plano, você ter um programa que não funciona. Para que esse plano funcione, ele precisa ser, o seu cumprimento, ele precisa ser eficaz. Os resultados precisam ser analisados criticamente, para melhorar sempre e sempre. É importante que se dissemine, que se espalhe por toda a empresa, entre todos os empregados, quais são os padrões de conduta que a empresa deve adotar para combater a corrupção, para livrar a organização de cair
numa situação de corrupção. A empresa também precisa documentar todos os seus deveres, toda a sua política, documentar toda a atuação, por exemplo, desde os dirigentes até aqueles colaboradores, lá na ponta, que buscam realizar uma venda, por exemplo, ou uma compra. Ela precisa continuamente treinar o seu pessoal. Ela precisa também executar toda a sua política, todo o seu plano ou o seu programa, de acordo com a estrutura da empresa. Discutir, por exemplo, quando os pagamentos são feitos, se os pagamentos estão de acordo com o serviço ou o produto entregue. Muitas vezes, numa situação de corrupção, há um pagamento, mas o serviço não é realizado ou um produto não é entregue. Por que é importante as organizações terem um programa de integridade? Acima de tudo, ter um plano para combater a corrupção define uma responsabilidade dos seus dirigentes. Auxilia a autoridade de controle, por exemplo, o Ministério Público, um Tribunal de Contas, não é? Auxilia na apuração de um mal feito. É importante que todo o efeito, que haja um efeito multiplicador da difusão das boas práticas em todo o setor. É preciso que esse programa de integridade crie, assim, um ambiente de confiança dentro da organização e aumente a reputação da empresa. Portanto, programa de integridade ou um plano de como a empresa combate a corrupção, ela atua de modo a responder, a lidar com as questões práticas de ética dentro da norma, como cumprir as normas, como justificar em cada momento as escolhas da empresa, as condutas dos seus empregados ou funcionários. É claro também que essa aplicação desse programa tem que ser efetiva e buscar uma forma duradoura de ser, um modo de ser transparente e de assumir responsabilidades no desenvolvimento do negócio. Na próxima aula vamos tratar dos aspectos externos que essa política da empresa tem com o desenvolvimento dessa atuação. Muito obrigado.